Olá, mais uma vez o programa Memórias do Poder Legislativo recebe Carlos Alberto Cruz Filho, Carlos Cruz, presidente da Associação Paulista de Municípios. Ele também foi vereador e vice-prefeito em Campinas e esteve à frente de diversas empresas públicas e privadas. Muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor. Queria que a gente comentasse um pouco a experiência que o senhor teve quando ocupou o cargo de assessor político da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quando foi, como é que isso aconteceu e a experiência, claro, desse período? Olha, quando eu achava que já não tinha mais nada que pudesse me empolgar, nada de novo que pudesse me empolgar, me surgiu essa possibilidade de ir trabalhar na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa secretaria foi criada originariamente pelo prefeito José Serra, quando ele foi prefeito de São Paulo. Ele criou a Secretaria Municipal. 2 anos depois, ele se elegeu governador e criou a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E convidou a doutora Linamara Riso Batistella, que é uma das maiores referências na questão médica de recuperação de pessoas com deficiência, para ser a secretária, e ela é a mais longeva, porque ela foi a primeira secretária e até hoje está lá, continua lá. Mas ela era da área médica, da área científica, e precisava de alguém que tivesse conhecimento político para auxiliá-la na condução política da secretaria. E consultou a deputada Célia Leão, minha queridíssima amiga lá de Campinas, nossa representante de Campinas aqui na Assembleia Legislativa, e a Célia Leão indicou para ela, falou, procure o Carlos Cruz. E eu fui para a secretaria e, para minha surpresa, eu encontrei uma razão muito grande de continuar na atividade pública e na atividade política, que é a bandeira da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Nunca mais eu me desliguei dessa causa. Foi um trabalho magnífico, a doutora Linamara fez um trabalho magnífico, ela pegou do zero a secretaria e hoje é uma referência mundial a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, que defende os direitos da pessoa com deficiência, a acessibilidade, o direito à igualdade, a acessibilidade. Aonde eu estou, se eu cheguei até aqui, qualquer pessoa tem o direito de chegar. O cidadão, existem lugares onde o cidadão vai votar, um cadeirante, ele está dispensado de votar, porque a sala de aula fica no 2º andar e tem escadas, não tem elevador e não tem rampa para ele chegar. E ninguém pergunta quem é que disse que aquele cidadão pediu dispensa do direito de votar. Se ele não pode chegar até a urna que desça até ele, para ele exercitar o direito que ele tem de cidadania. Isso é maravilhoso e eu aprendi nesse período que eu estive lá. Foi muito rico, né? E eu presto aqui, nesse depoimento, as minhas homenagens ao governador Serra por ter criado a secretaria, e a doutora Linamara Riso Batistella pelo exuberante trabalho e construção que ela fez da secretaria. O senhor falou que foi um motivo de muita empolgação, né, e que também se tornou uma bandeira. O que daquela época para cá, Carlos, mudou, melhorou e quais os desafios nesse sentido que a gente ainda tem no estado de São Paulo? Olha, em primeiro lugar, a consciência, né? Hoje, os direitos da pessoa com deficiência, você percebe isso quando você vai estacionar um carro. Você tem vagas para... a coisa mais comezinha, mais simples. Mas você tem lá a vaga reservada para o cadeirante e tem que ser respeitado. Houve época que no início teve delegado que agrediu um cadeirante com uma arma lá em São José dos Campos, porque o cadeirante ousou dizer assim, mas o senhor parou numa vaga que é minha, né? E hoje, se o sujeito para, ele é multado. Então isso é uma questão de consciência. A rede Luci Montoro, que é a rede de hospitais espalhadas pelo Estado
para atender pessoas com deficiência é referência mundial, né? E em todos os outros setores. Aqui na Prefeitura de São Paulo, o secretário Cid Torquato era secretário adjunto da doutora Lina Mara. Aprendeu lá com ela. O Cid Torquato era um homem inteligentíssimo, deu um mergulho em água rasa, voltou com o pescoço quebrado, é tetraplégico. Porém, um homem inteligentíssimo é o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, que presta um serviço maravilhoso nesse sentido. Então, acima de tudo, a consciência da igualdade entre pessoas com deficiência e todos nós. Foram adotadas medidas e as pessoas, aos poucos, estão respeitando, como o caso que o senhor contou, né, do delegado, sim. As pessoas estão tendo uma conscientização maior. Claro, e é claro que isso é um processo evolutivo. Você vai à Avenida Paulista hoje, é um exemplo de acessibilidade. Qualquer cego vai de uma ponta a outra na Avenida Paulista com a sua bengala pelo piso que dá a ele o direito de caminhar sozinho, né? Isso são exemplos, mas o processo é evolutivo. Nós, em São Paulo, em razão da nossa Secretaria Estadual, estamos muito evoluídos. Queria que a gente entrasse agora um pouquinho na experiência do senhor, na passagem aí, que é de muito tempo, né, na Associação Paulista de Municípios. Como é que se deu? O senhor foi conselheiro? Me conta um pouco essa história. Olha, a Associação Paulista de Municípios é uma entidade de 70 anos. Ela foi fundada no dia 30 de outubro de 1948. Curiosamente, nós falamos no programa anterior sobre a Constituinte de 88. Em 46, quando terminou a ditadura Vargas, foi feito o mesmo processo. Houve uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma Constituição nova. Na Constituição de 37, que vigorou no período Vargas, o Poder Legislativo estava fechado. Não tinha Poder Legislativo, não tinha Assembleia, não tinha Câmara Federal, Congresso Nacional, nem câmaras municipais. Então, quando foi feita a nova Constituição, através de uma Constituinte, em 46, esse reequilíbrio democrático e o Poder Legislativo foi recomposto completamente. Então, as eleições que vieram elegeram os prefeitos, mas elegeram os vereadores, que não tinha. Então, nos municípios todos, a pergunta era assim, como é que vai ser agora? Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso? Vereador fazendo lei, não é mais decreto do prefeito, é vereador que tem que votar. Então, um grupo de pessoas democratas do Estado criaram um movimento chamado Bandeira Paulista, que andava pelo interior fazendo palestras para ensinar esse novo ordenamento jurídico, como era a relação independente e mais harmônica do legislativo com o executivo. E foi tão bem sucedido esse movimento que 2 anos depois ele se transformou na Associação Paulista de Municípios. Foi formalizada a entidade municipalista em 30 de outubro de 48. E de lá para cá ela presta serviços com a sua vocação maior, que é defender os interesses coletivos dos municípios. Tudo que diga respeito aos interesses de todos, comum de todos os municípios, a APM entra para ser a representante, porta-voz e defensora desses direitos, junto ao governo estadual, junto à Assembleia Legislativa, junto ao governo federal, ao Congresso Nacional. Então essa é a vocação da APM. Eu, quando me elegi vereador em Campinas em 82, em 83 eu fui no primeiro congresso. Quem era o presidente da APM? O vice-governador do estado, Orestes Quércia. O Quércia era o presidente da Associação Paulista de Municípios, lá de Campinas, tinha sido prefeito de Campinas, anunciou um congresso em 83, no Guarujá, e eu fui. Fiquei tão encantado com essa teoria dos municípios, cuja definição foi cunhada pelo governador Montoro. Ele é que definiu de maneira, desculpe o pleonasmo, definitiva, a definição de municipalismo. Montoro dizia: o Estado
é uma ficção jurídica. O cidadão mora no município, é lá que ele nasce, é lá que ele se educa, é lá que ele caminha, é lá que ele casa, é lá que ele constitui família, é lá que ele morre. Então, a vida e tudo acontece no município. E eu fiquei apaixonado por essa filosofia. E de 83 para cá, eu nunca mais perdi um congresso de municípios. Aí eu entrei na diretoria da PM, eu era presidente da UVESP, fui presidente da União de Vereadores e fui vice-presidente, fui presidente do Conselho Deliberativo, fui tesoureiro, fui secretário-geral, fui tudo que você pode imaginar. E hoje sou presidente, sou o responsável por duas coisas que me pesam sobre os ombros, com a maior alegria e satisfação. A primeira é de honrar esse passado, dessa construção do municipalismo, de todas as conquistas que a APM conseguiu de 48 para cá, de todos aqueles que defenderam esse movimento e já se foram, e nós estamos aqui para manter a bandeira de pé do municipalismo. E a segunda responsabilidade é de conservar o respeito pela entidade, até porque daqui a 70, quem estiver no comando da APM também estará honrando o que nós estamos fazendo hoje. Então, essa é a nossa vocação e esse é o caminho que eu trilhei para chegar à presidência da APM e ter o esforço todo de não decepcionar, não desonrar o desejo dos meus companheiros, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, no sentido de cada vez mais aprimorar e trazer condições para que o município seja cada vez mais forte. O senhor falou do congresso, né? Que o senhor participou de um congresso, se apaixonou. Esses congressos, eles acontecem até hoje? Como é que eles são formatados? Eles trazem justamente isso, assim, temas atuais para serem debatidos com os prefeitos, novas demandas, novos desafios que a APM ali auxilia em tudo? Olha, o Congresso de Municípios é tudo isso que você disse. O primeiro congresso foi em 1957, 56. Foi no primeiro ano do governo Juscelino. E, como ele é um congresso anual, nós dizemos assim, há 63 anos, uma semana por ano, a classe política municipal se reúne para troca de experiências, troca de informações, troca de ideias e articulações políticas. Então nós mesclamos o Congresso com informações relevantes e fundamentais que são trazidas pelos secretários de Estado, pelas pastas que são responsáveis pelas secretarias fins do governo do Estado para levar aos prefeitos as suas novidades no Congresso e também discutir os fatos mais relevantes. A cada ano nós escolhemos o tema que é mais relevante naquele momento para nós discutirmos no Congresso. Assim é que houve ano, em que o tema do Congresso e a grande discussão foi a renúncia do presidente Jânio. Outro ano foi a implantação do regime parlamentarista no Brasil. No Brasil, nós tivemos um período em que nós tivemos o regime parlamentarista. No ano seguinte foi a volta do presidencialismo através de um plebiscito. Em seguida, o ano seguinte, a discussão era uma revolução que havia tido no Brasil, onde foi deposto o presidente e a junta militar tinha tomado posse. Teve ano, que a discussão foi a edição do ato institucional número 5, que tiravam as liberdades democráticas do país. A anistia geral e restrita foi tema de um ano no Congresso. A convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O impeachment do presidente Collor. Não é? Então, a cada ano, nós escolhemos aquele tema mais relevante. Este ano, no Congresso que nós fizemos em abril, nós discutimos
a eleição, que nós estamos passando pelo processo eleitoral, onde o Brasil, a sociedade brasileira, passa por uma verdadeira catarse para escolher o que ela quer. Qual é o caminho que nós vamos decidir através do voto, pela vontade majoritária, que caminho nós vamos seguir, que parlamento nós vamos montar, que Congresso Nacional nós vamos eleger, que Assembleia Legislativa nós vamos eleger. Esse foi o tema desse ano. Então, assim nós temos a nossa parte de conteúdo e temos a parte da discussão dos grandes temas nacionais no nosso Congresso. E o Congresso de Municípios da Associação Paulista é o mais antigo e tradicional Congresso municipalista do país. Participam representantes de todos os municípios? Todos os municípios. Geralmente prefeitos, secretários? Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores municipais, secretários, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-vereadores. O nosso Congresso é muito movimentado e tem uma tradição. Tradicionalmente, quem é que abre o nosso Congresso? Sempre a figura do presidente da Assembleia Legislativa, do vice-governador de Estado, do presidente do Tribunal de Contas. Essas três personalidades sempre estão presentes na solenidade de abertura do Congresso. E no encerramento? Tradicionalmente, sempre o governador de Estado, né? E entre a abertura e o encerramento, os secretários de Estado, ministros de Estado. Este ano nós tivemos o presidente da República presente no Congresso, o governador que estava renunciando, porque foi no dia da renúncia o encerramento do Congresso, esteve presente o governador Geraldo Alckmin, o governador Márcio França, que estava sendo empossado naquele dia também. Então, essa é a tradição do Congresso. E esse momento também, essa semana, né? São 7 dias, uma semana. Uma semana. Também é a oportunidade de troca de experiências entre esses governantes municipais? Riquíssima, troca de experiências, troca de informações. É uma coisa curiosa, porque nós temos, junto com o conteúdo do Congresso, nós temos a nossa feira a exposição, onde empresas que querem fornecer produtos para os municípios, né, locam nossos espaços e expõem seus produtos. Então é muito comum de um prefeito vai num estande, o sujeito mostra, aí o prefeito diz assim: aonde vocês têm isso funcionando? Em prefeitura tal está funcionando lá. Ele sai dali e vai procurar aquele prefeito, diz: olha, você comprou aquele produto funciona, lá, não funciona, é bom? A experiência está sendo boa? Ele vai buscar essa referência. Já tem esse termômetro ali, Tem, né? Esse termômetro. Isso é uma característica nossa. E a troca de informações. E tem um detalhe que diferencia do resto. Nós somos uma entidade suprapartidária. Nós não temos cores políticas. Todos nós, membros da APM, associados, prefeitos, todos nós temos as nossas convicções ideológicas, a nossa filiação partidária e a nossa atuação e atividade político-partidária. Mas lá, some isso tudo. Você encontra o prefeito do partido A sentado com o partido B, que são rivais, que brigam, que lutam, mas lá está acima o municipalismo, que é o único palanque do Estado e do país aonde cabem todos, porque só lá só prevalece os interesses e a tese do suprapartidarismo e do municipalismo. Carlos, hoje, quais são as principais demandas, desafios trazidos pelos prefeitos, né, para a APM, assim, né, as principais queixas, os principais pedidos de ajuda, né, quais são os desafios aí que esses prefeitos enfrentam hoje em dia? Recursos. Hoje, as prefeituras do país estão todas quebradas, estão todas sem absolutamente recursos, e tem uma razão disso, né? Eu disse a você
que nós vivemos, nós temos um Estado democrático. A Constituição, ela criou um Estado democrático, mas a sociedade brasileira é uma sociedade injusta. E muito por razão, por defeitos do próprio setor público. A Constituição criou o Pacto Federativo, que é o Estado, a União, Estados e Municípios são entes federados. Cada qual, e isso está no artigo 23 da Constituição, cada qual com suas competências próprias. Só que no artigo 1º diz assim, o estabelecimento dessas competências será feito por lei própria. Isso, no dia 5 de outubro de 88, entrou em vigor. Passados 30 anos, que nós vamos comemorar dia 5 de outubro, 30 anos de Constituição, nunca foi regulamentado o Pacto Federativo. Então, essas competências não estão estabelecidas. Então, o que acontece com isso? Acontece que a saúde, de quem é a competência? Da União, dos estados e dos municípios. Mas o dinheiro tem que vir, e o dinheiro não vem. O Estado, a distribuição do bolo arrecadatório, dos tributos, ela fica 70% com a União, 20% para os estados e 10% para os municípios. Porém, um cidadão, isso te dou um exemplo do prefeito de Araçatuba, o Dilador Borges, que conta assim, eu estava no fim do ano contando as moedas em cima da minha mesa para fechar a conta da prefeitura no azul. Bate um oficial de justiça na minha porta e diz assim, eu trouxe um mandado aqui do juiz para o senhor entregar 7 ampolas para o cidadão ali que entrou entrou judicialmente porque ele precisa de 7 ampolas de um remédio que você não tem e ele está na Constituição que é direito dele, o juiz deu e mandou você dar, o prefeito. Mas ele podia ter mandado o presidente da República, podia ter mandado o governador de estado ou o prefeito. Ele não manda o prefeito, atravessa a rua e vai lá no prefeito. Sabe quanto custava cada ampola? 300 mil reais. Cada ampola. E aí faz o que numa hora dessas? Ele tem 48 horas para entregar. E o remédio só tinha no México. Ele teve que mandar buscar no México correndo. Na verdade não foram 48 horas, são 72 horas. E ele teve que cumprir em 72 horas a 300 mil reais cada ampola. 2 milhões e quase 2 milhões e meio, 3 milhões. Por que isso? Porque tudo estoura no município. Então, qual é a grande queixa do prefeito? A regulamentação do Pacto Federativo, o estabelecimento das competências exclusivas e o envio do dinheiro para a execução da política pública. É absolutamente necessário e indispensável que isso seja feito. Essa é a grande queixa, a grande reclamação e a grande bandeira dos prefeitos. E como melhorar isso? A gente está no final do programa, vamos falar um pouquinho dos desafios futuros e das possíveis soluções? É agora no processo eleitoral. Nós temos insistido muito com os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, no sentido de cobrar dos seus candidatos compromissos. Você tem que assumir o compromisso de você sendo eleito, você defender essas bandeiras, a regulamentação do pacto, a reforma tributária, a reforma política, a reforma previdenciária, tudo que é necessário para nós mudarmos o rumo do país. Tudo isso vai acontecer no dia 7 de outubro, no dia da eleição. Se nós formos felizes na escolha, porque o voto é cada um dá o seu. Ninguém dá 2 votos, ninguém despeja um balde de votos na urna. Cada um dá o seu voto. Se nós tivermos felicidade nas escolhas, nós criaremos uma sociedade melhor. Se não formos felizes, nós vamos criar uma sociedade pior. A responsabilidade é de todo mundo, né? É de todos nós. Nós, como representantes do povo, nós temos a obrigação de trabalhar, mas nessa hora a responsabilidade é solidária. Muito obrigada pela participação do senhor e por todo o conteúdo que trouxe para a gente. Eu é que agradeço, foi uma honra muito grande, estou muito feliz e agradeço mais uma vez essa iniciativa da Assembleia Legislativa que dá essa oportunidade
de gravar na memória a atividade das pessoas que ajudaram a construir o Estado e construir o Brasil. Obrigada. Termina aqui a segunda parte do nosso bate-papo com o presidente da Associação Paulista dos Municípios, Carlos Alberto Cruz Filho, o Carlos Cruz. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.